De novo? Bora. Salve, salve família, beleza? Como é que tá essa força do outro lado? Aqui mais uma vez Rock. E este aqui é o nosso primeiro quadro podcast que ainda não tem nome. A gente vai decidir no decorrer do tempo. E hoje estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Lídio Felisberto da Marombas Brasil. O Lídio aí é responsável por um acontecimento da minha vida, uma virada de chave aí. E queria passar para vocês aí um pouco dessa luz, dessa energia boa, né, dividir isso com vocês. Eu aprendi que algumas informações têm que ser retidas para que em um tempo certo seja liberado. E no decorrer da minha vida, uma parte muito importante, quando eu cheguei para ele e pedi algumas informações que vale ouro, ele simplesmente foi falando, e eu anotando, e tive uma transformação de vida brusca. Queria dividir esse momento com vocês agora. Então, quem é Lídio Felisberto? Lídio Felisberto, né? Há aproximadamente 30 anos no esporte. Entre fisiculturismo, supino e artes marciais em si, né? Quando o Rock nos procurou, ficou fácil, né? Porque como pode dizer, você tem um desejo, mas esse desejo tem que aflorar em você. E quando ele aflora, você tem que fazer colheitas, né, de algumas informações. E na vida, nascemos, né, crescemos e aprendemos e vamos embora. E se não repassarmos esse conhecimento, não fez sentido. E como ele, estamos ligados ao esporte aí, e durante essa carreira de 30 anos, então, vimos muita coisa, resgate de pessoas, né? Superação também, onde que a superação aí é onde eu digo que o mundo às vezes te põe limite, mas eu aprendi aí que temos que tirar esse rótulo, né? E quando nós tiramos esse rótulo aí, você começa a ver o ser humano, né, de outra forma. E o esporte tem feito isso nesses 30 anos aí. Ultimamente tem dedicado mais a jiu-jitsu, então eu vejo a transformação das pessoas através da superação, da dedicação, do foco, da disciplina que o esporte exige. E como professor, nós temos que criar metodologias e abrir a mente para novos conhecimentos e também repassar esses conhecimentos, né? Porque o conhecimento, ele liberta, ele nos eleva para outros horizontes, né? E quando isso acontece, a energia muda. E quando a energia muda, tudo de bom acontece. Então Deus é maravilhoso, põe pessoas nos nossos caminhos que a gente pode contribuir com elas. E hoje eu posso falar que o Rock está bem mais além, né? Bem mais além. Estamos aprendendo. Bem mais além, chegava, tomava um café lá na minha academia, né? Treinar que é bom nada. Mas era bom, então eu chegava, tomava um café, a gente almoçava, né? Coisa e tal. A coisa que é bom você ter uma academia, você ter uma cozinha na academia, é isso. Dá para receber os amigos, né? Verdade. Receber os amigos. Eu gosto, cozinha eu gosto. Dá para receber os amigos. E em virtude disso aí, as ideias, a gente fala que o escritório da gente ou é na academia, ou é na cozinha ali, onde nós passamos aproximadamente de 12 até 16 horas, né? E muitas vezes, em algumas academias, a gente até dorme dentro dela, porque cansaço bate, né? E você tem que estar ali, tem que ter a visão como aluno, a visão como treinador e como proprietário, né? Então fica fácil e o debate de ideias, porque ali algumas divergências, mas a divergência do bem. Essa divergência do bem, ela faz a gente crescer. Nós crescemos com isso, né? E quando ele lançou o primeiro evento dele, fiquei feliz de ver a minha marca, né, que é a Marombas Brasil,
agregada à marca dele. E ele via que é público maravilhoso e fiquei super emocionado, falo com vocês, fiquei super emocionado, porque me surpreendeu e vem surpreendendo a cada dia, né? Cada dia. Viajo muito em função do esporte e já falei pessoalmente com ele que, em comparação a outros eventos que tem a modalidade de jiu-jitsu, ele já chegou, entre aspas, por último e hoje está na frente, né? Ele está na frente. Então, estamos na estrada. Estamos na estrada, cada dia. Estamos na estrada. Cada dia querendo crescer mais, né? Crescer mais para alavancar e, como ele usa a frase que eu adotei para mim, o esporte transforma, né? Transforma e salva vidas. Então, eu acredito muito nisso aí. Estou nessa pegada também. Então, vejo muita coisa acontecer. Muita coisa mudou de nome, né? Nesses últimos 30 anos, né? Então, nós temos que evoluir e adaptarmos, né? E a geração nova que chegou aí também, ela tem muito sede de conhecimento. Então, nós temos que buscar conhecimento todos os dias para que possa passar para eles, né? Então, quer dizer, eu vejo instâncias no rock aí que ele tem uma metodologia de ensino que é dele. Quando eu comecei no jiu-jitsu aí... É diferente mesmo? É diferente. É mesmo? É diferente. Então... Você vendo assim, você não acha que fica até meio besta, não? Tem hora que eu fico tentando me corrigir assim, que eu não consigo fazer diferente. O meu mestre Betinho falou assim que o maior erro do aluno é tentar fazer as coisas igual ao professor dele. Sim. Porque se você tentar ser igual ao seu professor, você está criando uma cópia e cópia falha. Se você tentar fazer do seu jeito, do seu pensamento, do seu vocabulário, você está criando o seu jeito de passar aquela mensagem. Assim, quando você tem uma metodologia de ensino que ela possa abranger mais pessoas, porque ter conhecimento é bom, mas para si, e você não consegue transmitir isso, para mim não é válido. Então, dentro da neurociência, nós usamos muito cores, né, para facilitar o aprendizado. E uma linguagem que seja universal. Porque tanto dentro do esporte tem alguns termos técnicos que o leigo, né, não vai saber. E ali você vai gastar horas e horas para tentar explicar. Então, dentro das artes marciais, a maioria dos nomes ou são em inglês ou são em japonês. Então, nós estamos no Brasil, algumas coisas nós temos que adaptarmos, né? Entendi. Nós temos que adaptarmos. Então, se falar single leg, double leg, então, no inglês lá, quem entende, beleza, mas dependendo de aplicar uma queda, a maioria das quedas, todas, praticamente, são em japonês. Sim. E como a maioria das artes marciais teve origem, né, na parte asiática, então se vê de lá. Então chega no Brasil aqui, vou te perguntar uma coisa, eu não vou entender, você vai me apresentar uma outra metodologia que aplica a mesma eficácia. O objetivo final vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Então eu vejo isso aí, você tem muito de usar a colherzinha. Então no campeonato eu tive a felicidade de sair campeão, porque na época você foi meu coach e eu consegui te ouvir. E muitas vezes, gente, isso marca. Então fica fácil o ajuste, né? Tanto da musculação também tem alguns nomes técnicos que nós usamos, né? Mas tem outra metodologia também que usamos também para facilitar a execução e a compreensão. Sim. Porque senão o que acontece? O atleta vai ficar meio que robótico. Então, quer dizer, um exemplo de um exercício, você pode variar de 3 a 12 variações, que no final vai ser o mesmo exercício. Só mudando ou de maquinário, ou maquinário livre, né? Ou maquinário com cabos, né? Nós estamos livres. Vou atingir o mesmo resultado.
Só vou mudar a parte tensional do exercício, mas a função vai ser a mesma. Então, se mudou-se e com o passar dos anos, tanto, não vou para falar mais nisso do tatame que se mudou, né? Acho que o tatame como que era antigamente? Eu acho que esse tatame que eu estou aqui hoje está uns dois níveis atrasados já. Sim. E aqui é confortável. Porque eu já treinei e raspa de pneu. Sim. Já treinei também em tatame de lona e raspa. O primeiro lugar que eu montei, que foi numa creche, a gente não tinha condição de pagar nada. O tatame, por exemplo, era lona e raspa de serragem. Serragem? Compactado? Como é que era? Não, aí em tempos em tempos a gente tinha que tirar e dar uma fofada, porque aqui virava um chão. Então a gente fez um trem grandão lá pra. A gente tinha, foi doado, então, mas pra evitar o máximo de acidentes, né? E foi. E para chegar no nível que está hoje aqui, foi aquela história lá de fazer rifa, de fazer o próprio evento. Sim. O evento que foi em prol da construção daqui, né? E hoje em dia o tatame agora já está 2 níveis acima disso aí. Já tá. Tem um olímpico e tem um que já. Você desenrola ele já com a capinha no jeito. Então, já estamos atrasados aqui. Já está na frente. Aqui um dia vai chegar o tatame inflável, né, gente? Vocês viram aí que a coisa está mudando numa velocidade que tem que acompanhar, né? Acompanhar. Lídio, e as coisas mudam, mas você falou um negócio aí que me intrigou. Você falou sobre a metodologia de dar aula, no meu caso. O que você vê assim de grande de diferença? Pô, isso aí não é tradicional de se fazer, funciona. No método tradicional, tem uma didática que ela segue um protocolo, né? Então, você segue um protocolo, mas você conseguiu tirar uma variável desse protocolo, que atinge tanto a criança como o idoso. Então, a gente tem que ter o fino trato, o feeling, né? De repassar isso aí e vendo também a parte do indivíduo, a parte biológica dele. Porque tem uns que são longilinos, né? Outros têm um membro encurtado, né? Ou chegou na academia com um tipo de lesão, ou encurtamento muscular. Então eu tenho que aplicar uma outra metodologia com ele que não seja a convencional. Sim. Então acontece. E você vê muito isso aí, quando eu já participei de suas aulas na parte de Gil, então fica fácil assimilar o que você quer passar e em questão de aprendizado, eu vejo que a velocidade ela é mais rápida a assimilação. Se fosse pôr na parte mais um grau mais técnico, mais elevado, eu ia processar, mas ia levar mais tempo. Então, um exemplo, se eu falar uma projeção ao solo, aí uma projeção ao solo, mas que tipo de projeção? Frontal, lateral? Aí você vamos aplicar a queda tal. A queda é uma projeção ao solo. Então tem a forma como eu vou cair, como eu vou me manter para não causar uma lesão. Então essa parte de fala ela tem que ser muito bem frisada, porque varia de quem está dando aula. E o diferencial está aí. Fazer com que o atleta que está ali na hora do evento te ouvir. E vai tipo assim, como ele te ouve e está nessa metodologia, com mesmo que o outro adversário, ele sabe também a própria técnica, mas ele não sabe essa metodologia devido ao ajuste que foi feito. Então, você fala Facebook, colherzinha,
O outro não sabe. O outro não sabe. Isso não é que eu estou desfazendo a modalidade. A gente está Não. criando códigos, né? Código, Uma vez, não sei se você sabe também, que o jiu-jitsu, eu amo jiu-jitsu, eu gosto, salvou minha vida. Mas infelizmente ele tem uma falha gigante na nomenclatura, que não existe um padrão. No mesmo estado muda muito a variável daquele golpe de um lado, de uma academia para outra. É igual o pessoal fala, Então, algum isso- lugar eu já falo tatuzinho, que é quatro apoio, né? Guarda tatu, Quatro tatu é. já mudou. Tatuzinho é uma coisa, tatu a gente lembra da mesma coisa. Então isso também nos permite criar códigos, né? Eu, por trabalhar muito com criança, é complicado você ser técnico. Você ser técnico demais. O cara não vai gravar. Então é melhor você lembrar, falar coisas que lembra do dia a dia dele. Aí no momento oportuno também, que ele vai ter uma evolução, né? Do esporte em si, ele vai aprender com o tempo um nome técnico até para no futuro, como vir ser um instrutor, um professor, pode querer fazer uma prova de certificação, Sim, vai ser um exame, o tá? exame vai ser cobrado dele a parte Técnica. técnica técnica e também a parte prática, né? Sim, A parte prática. mas o fazer, o chegar, o primeiro momento, aquela primeira informação, eu não vejo a grande necessidade de você ser tão técnico, a pessoa trava. Você acredita que a turma adulta, que alguns acompanham e vê as aulas dos infantil, já me questionam, por que você não fala igual você fala com os meus? É mais fácil de entender, porque você fica muito técnico na hora de adulto. Eu falei assim, é mesmo? E aí eu fui mudando esse jeitinho aí, acabou que saiu nisso aí que você conhece. Galera, Fica fácil, né, velho? Eu sou suspeito de falar porque, assim, fica fácil, porque acompanha o rock aí, pô, na parte de preparação física, com o evento que foi lutar, então nós estamos com um projeto aí de Aguardem. E vou vender mesmo, vamos vender. Não tem esse negócio de cor de falar assim aqui não. Não. Baratinho, cabe no bolso de todo mundo. É segredo por enquanto, mas Não vem com essa aqui de graça não. vai ser a musculação adaptada para diversos tipos de esportes, né? Então, fizemos aí o primeiro laboratório, deu certo. Meio que cortei, desculpa. Você tava me treinando, né, pra Uma competição. uma competição. E eu falei com o Lídio, eu não gosto de musculação, mas eu vejo a necessidade. Existe uma necessidade. E pasmem vocês que são, desculpa o modo de falar, leigo, mas a musculação, atividade física no geral, mas a musculação em específico, ela é muito importante para o corpo do indivíduo a longo prazo. É um tratamento, até onde eu estou percebendo, entendendo, estudando, que é um tratamento para a sua condição degenerativa. Puta que pariu, essa eu arregacei, hein? Foi profundo agora. Porque eu tava olhando assim, ó, querer ou não, com o passar dos anos, depois de X idade, a sua condição muscular, esquelética, Óssea, né? não é a mesma coisa. A gente degenera, a gente é aquela flor bonita até uma certa idade e depois diminui. E por que algumas pessoas chegam aí a 65, 70 anos tão bem fisicamente e outras, na mesma idade, parece ter assim, estão acabados. Sim, a palavra é essa, acabado. Por quê? Porque a condição da vida até aquele dia ali, ele não proporcionou atividades físicas que trabalhasse o músculo. Hoje em dia, igual eu cuido de um grupo de idosos, onde 50% deles, eles têm problema de coluna, hérnia de disco, dores lombar, e se vai ver a condição muscular deles, são muito frágil, as costas muito frágil. Se a pessoa no decorrer da vida dele tivesse esse tratamento de trabalhar algum tipo de peso, algum tipo de atividade física que trabalhasse as costas, o abdômen, o core, etc., ele teria uma camada muscular que protegeria ou sustentaria muito mais o peso. Então não causaria tanto impacto na coluna, por exemplo. O que acontece? Que eu vejo e acompanho
depois de alguns longos anos aí. Temos uma vida corrida. E, infelizmente, se pensava muito pouco na parte de ergonomia. Então, agora está se mudando isso, né? Projeção de novos de móveis, cadeiras, né? Até para ficar mais anatômico, né? Dentro da biomecânica, próximo do dia a dia nosso. Então, tinha algumas projeções, né? Hoje, infelizmente, tem a parte celular que a pessoa fica curvada. Então, vai causar o quê? Bico de papagaio cedo. Né? Então, quer dizer, em vez de usar o telefone na linha dos olhos, ele não usa. Então, quer dizer, nós tentamos nos policiar, mas tem maus hábitos ainda. Então, a maioria da população, fazer uma análise rápida, né? Tem lordose, escoliose, né? E cifose. Então, isso, ao longo dos anos, só tende a agravar. Se ele tiver feito um esporte, ou faz algum tipo de esporte, seja ele a parte de musculação, né, ou a parte de artes marciais, ou uma hidromassagem, ou uma natação, ele vai ter o quê? O fortalecimento dos músculos, né? E isso vai, na idade avançada, vai ser benéfico a eles, né? Então, quer dizer, e sem contar também, né, gente, que a alimentação também está complicada, né? Alimentação. Você tinha falado um dia desse, assim, sobre o que tem de planta na casa, né? Vou te falar, a única coisa que tem de planta em casa eu já vi é lodo. A única planta. Vamos plantar, viu, gente? Vamos plantar. A parte industrial toma conta, é complicada. E até o paladar da gente é modificado quando você vai comer uma coisa muito natural. Hoje em dia é complicado, o cara fica meio... O ideal se fosse se a gente plantasse a nossa própria comida, né? Então, tem um pessoal que adepta aí a parte dos... Só come vegetais, né? Antes era vegetariano, agora é vegano. Vegano, mudou. Então hoje também eu tava vendo... Agora é vegano. Tava vendo na internet aí, já tem um pessoal que já mudou biogênese, né? Na parte alimentar, que é a parte que você faz a hidratação do alimento, né? Antes de degustar. Só tem que ter a parte funcional do alimento ali, que assim, nós desconhecemos, né? Como quando chega a uma certa temperatura, nós temos algumas propriedades alimentares. E para nós, que é do esporte, isso é de suma importância. Muitas vezes, nem tudo que está ali no rótulo ali é aquilo. Então, temos que entender um pouco, né? Um pouco da parte nutricional, né? Basal aí, para que tenhamos ter um alto rendimento no esporte, né? Sanar aí futuras doenças, né? Que pode haver por falta de deficiência de nutrientes na alimentação. Então, vamos tentar comer o mais saudável possível, né? Porque isso a longo prazo, isso é benefício, não é malefício não. Exatamente, então, o que eu falei se bate nisso aí, a longo prazo. Então, o treinamento, a atividade física, o esporte salva a vida por causa disso, que a longo prazo... Longo prazo. Né? É investimento a longo prazo mesmo. Longo prazo, eu posso falar que é o seguinte, se hoje eu estou nessa idade há 53 anos, nossa, né? Tá igual o meu? Tá bonito. Tá bonito, aí você vê aí, ó. Pra parar de fazer força? Você tá bonito. Doido? É um tanque de guerra. Então Tá doido? Tive sábado passado agora, eu estava em São Paulo acompanhando um atleta, né? O meu amigo Ricardo Pantera, no campeonato sul-americano. Então, precisa muito da categoria Master, né? Que já começa, algumas federações ela inicia após os 35 anos. Então, deu para ver lá gente de 56, 60 anos, com um físico invejável. E outra coisa também, gente, tem que chamar muita atenção, é o pessoal com alguma deficiência física que ingressa no esporte. Então, e isso tem me chamado muita atenção, porque nós damos muita atenção para isso na época da Olimpíada. Passou a Olimpíada, nós não lembramos mais disso. Então, tem gente que pratica natação, artes marciais, pratica
musculação a nível de competição, né? Então, vamos atentar para isso aí, que muitas vezes a gente tá saudável em casa, né? Não tem deficiência nenhuma e não pratica atividade nenhuma. Que seja uma caminhada mais um pouco acelerada, né? Para que leva ali a frequência cardíaca para você ter uma queima calórica, né? Então, vamos atentar para isso aí. É que o pessoal daí tá dando show na gente, viu? Vamos chegar com uma certa tipo de idade bem, vamos chegar bem. Verdade. Você falou uma coisa aí que você fez eu lembrar. Eu tenho um aluno que ele tem uma dificuldade motora e ele sofreu uma queimadura quando era mais novo, criança. Então queimou aí, se eu não me engano, 60% do corpo dele. Então, por ter engenhado e tal, aquela coisa, ele... Tem um pouco de retração. Retração. Enfim. Ele tem uma placa na cabeça lá, porque teve que abrir para um acidente, Sim. enfim, teve que abrir. Mas, o cognitivo dele, acredito eu, que é essa parada, o raciocínio dele é tão rápido quanto o outro, só que o corpo não reage. Olha que coisa. Falta coordenação motora. Ele é tão bom, na verdade ele é bom. O corpo não reage. Aí a mãe dele... Ô, gente, mas isso não acontece só com ele não, com o amigo também acontece. Muitas vezes, tipo assim, acho que eu tenho assim do pensamento rápido. Então, o médico fala que é hiperativo, né? Mas tem que medir isso aí, eu tenho que saber. E aí a mãe dele tava com medo dele treinar e se machucar e tal. E eu acho que nossa aula aqui é muito, muito adaptado para qualquer um, Sim. qualquer idade. Eu consigo dar a aula para pessoas diferentes, com intuitos diferentes no mesmo horário. É claro, o cara quer treinar competição, é uma outra aula. Mas a aula do jiu-jitsu em si, por exemplo, a gente consegue dar aula para pessoas diferentes, idades diferentes no mesmo lugar, e condições diferentes. Eu falei, não, para ele vai ser muito bom, garanto que vai melhorar a habilidade motora dele, né? Garanto que a socialização dele vai ser melhor, e etc. E ele começou a fazer a aula, melhorou sim. Teve a competição daqui do Bob Games que a gente foi participar. Esse garoto, eu acho que ele fez entre 4 e 6 lutas. Ué. Quantas lutas? Entre 4 e 6. E aí, gente? Entre 4 e 6. Normalmente, para quem vai em competição, ainda mais se é estadual, quando o cara luta muito, 3 lutas... Hidratar, viu? No mínimo 4 horas de água por dia. Então, o cálculo tem que fazer, mas depois vamos dar essa dica aí. Quando o cara luta 3 lutas, a chave é gigante. É uma chave gigante, o cara lutar 3 vezes. Então lutar entre 4 e 6, se eu não me engano foi isso, entre 4, eu acho que foi 4 na verdade. E lutou pra caramba, lutou bem igual um leão, meu filho. Deu show, foi claro, foi com as pessoas com as mesmas condições dele. Sim. Lá. Pasme, no para-jiu-jitsu não existe uma divisão de graduação não. Ou seja, o branca luta com azul, luta com roxa. Ué, luta. E esse garoto estreou lutando contra o faixa roxa. Ele branca, ele lutou contra o faixa roxa. Tinha lá, eles são classificados por dificuldade motora. Sim. Ou intelectual. Uhum. No caso dele era dificuldade motora. Então no grupo que ele estava, ele era igual às mesmas dificuldades que os que estavam lá. Né? Então ele estava dentro da classificação lá. Lutou, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4. A última, ele perdeu o absoluto da categoria. Então foi 6. Ele perdeu o absoluto. Lídio, olhando assim, dá vergonha para qualquer um ou outro que fala que não consegue, que não tem tempo. Porque você tem 24 horas, Deus te deu aí 24 horas de um dia para você se agendar, pra você dormir. Você precisa dormir 8 horas? Dorme entre 6 e 8. Menos que 6 eu acredito que começa a dar problema. Sim, sim. Mas, pô, você precisa trabalhar, tem que trabalhar. Se o seu trabalho é de 6 horas, beleza. Se o seu trabalho é de 8 horas, beleza. Mas você tem que encontrar um tempo para cuidar de você. Sabe aquele ditado feio que fala assim, ó? O mundo não gira em sua volta? Gira sim, meu filho. Gira. Se você não olhar para dentro de você, para sua saúde,
mental e física, para você estar forte, se você não olhar para você, em primeiro lugar, nesse quesito, não tem como você cuidar das pessoas que você gosta. Primeiro eu tenho que estar forte, né? Para cuidar de outro. Para cuidar de outro. Aí esse garoto fez isso. Lutou bem demais. Agora, a lição, vamos voltar à fita. Tá treinando aqui e eu com o maior mimo, o maior cuidado com ele. Pra não se quebrar, né? Eu tava vendo, pô, se esticar o braço desse menino vai romper a pele. Chegou pra mim um dia dele, tava a academia mais vazia, chegou perto de mim e falou assim... Ele andava meio tremendo, na época, ele tremia andando. Na época, parou com isso de andar tremendo. Não anda tremendo fazendo esses movimentos. Anda passo por passo. Sim. Chegou pra mim e falou, professor, você vai me treinar só para trocar de faixa? Ou eu vou ser um campeão? Vou lutar também? Eu falei, ué, filho do égua, ué, trocar de faixa já é grande coisa, né não? Uma coisa de cada vez. Eu disse, não, mas você acha que eu consigo treinar para lutar? Eu falei assim, meu filho, Por que não? se você quiser, o horário de competição é terça e quinta. Você vai apanhar igual um cachorro. É só vir. Pede permissão lá sua mãe. E uma vez ela autorizando, você não tem tratamento especial nesse horário, não. Uma semana passou, na outra semana a mãe dele bate aqui. Liberou. Primeiro treininho eu fiz o rolinho com esse garoto. E esses dias aconteceu a mesma coisa, eu acho que eu esqueci. Eu não sabia dessa condição física dele. Ele tem uma atração muito forte. Puxa muito forte. É mais do que o natural. Existe isso, Luiz? Você acha que... Não existe. Eu posso falar por mim porque tive uma queda. A atração dele é muito forte. Tive uma queda e tive uma lesão no cotovelo esquerdo. Hoje eu vejo que meu braço esquerdo tem no caso de luta, eu tenho uma pegada mais forte nessa mão devido a essa tipo de lesão, que eu dediquei mais em função de recuperação. Então, muitas das vezes acontece, alguma deficiência, elas nos beneficia a desenvolver outro tipo de coordenação motora e a conexão da sinapse neural. Falei um pouco difícil agora, mas dá para vocês entender. Ela acontece de diversas formas. Então, muitas vezes estamos no mesmo quadro, vemos o mesmo quadro. Só tem que 10 pessoas têm 10 visões diferentes do mesmo quadro. Sim. E aí, treinando com ele, esse menino me pegou, corpo mole, né? Vamos lá devagarzinho. Ele pegou com tanta vontade, sabe o filme do Predador que sai tirando a espinha? Na hora que ele pegou, que catou, que bateu assim a mão, assim, encostou o cotovelo no peito e pegou aqui, puxou com uma mão. Achei que ia arrebentar fora. Cheguei a tirar a espinha só com a mão. Resumindo, foi pro boxe, fez a luta, todo mundo ficou de cara com a habilidade motora. Como é que pode uma pessoa com dificuldade motor chegar lá, conseguir movimentar como ele movimentou, lutar no gás e na força que ele lutou contra as pessoas que é um pouco mais graduado que ele? Na sua opinião, o que se deve a isso? O que se deve a essa... Por que tem pessoas que é assim? Tem pessoas que treinam muito e não faz. E tem pessoas que, no caso assim, o que você acha? Vou citar 3 exemplos aqui, que alguns vão identificar com eles, outros não. Mas quem é destro, já tentou escrever com a mão esquerda, consegue, mas leva um tempo. Fica ruim pra caralho, eu já tentei. Mas leva um tempo. Nossa, me foi uma bosta. Mas acontece, nós temos um lado dominante. Então de 100 pessoas, 90 são destros. Mas nosso cérebro trabalha cruzado, a parte neural. Então muitas vezes nós temos que criar sinapses para tentar igualar. E quando você tem uma deficiência, isso trabalha de forma diferenciada.
E a primeira coisa é, aos olhos, né, da sociedade, nós estamos vendo uma deficiência. Mas muitas vezes eu olho no espelho e não me vejo essa deficiência. É aí que entra a parte base, família, né? A família é muito importante. A inclusão social ela é importante, não? O professor que está ali dando aula, desenvolver uma metodologia para que ele possa executar os movimentos. Eu tenho um exemplo do atleta supino, ele tem baixa estatura. Segundo alguns aí, jamais ele executaria fazer supino. Ele é campeão brasileiro e mundial. Como é que explica isso? Então, os membros são encurtados, mas ele faz execução. Então eu gosto de uma frase que eu vi em São Paulo, no Arctic de 2017. Lá tá Sport for All. Então, para quem conhece o ágil, esporte para todos. Então, se o esporte é esporte para todos. Cara, meu inglês. Não, hein? Então, quando você vê essa frase, traduz ela e fala, por que não é para todos? Por que não é para todos? Por que não é para todos? Para todos. É para todos. Então, nós temos lá a parte adaptada de alguns esportes, né? Que é a parte de deficiência. Tem os Paralímpicos e hoje podia falar que 70% só olha para a parte que não tem deficiência. Aí você esquece que muitos daqueles ali, eles dedicam mais tempo, tem mais foco, desenvolve habilidades fenomenais, porque eu tive a oportunidade de dar aula para um deficiente visual. Ele não tinha noção da força que ele tinha e do físico dele. Só pedi uma coisa, para não sair trocando os aparelhos de lugar, porque ele já tinha codificado na mente a localização dos aparelhos. Ele era o demolidor que não estava sabendo. E que me chamou a atenção também que na época tinha um reloginho que apertava, né? E o galo falava as horas. Então isso chamou a atenção. Aquele quadradinho? Quadradinho. Aqueles quadradinhos no E pouco tempo também teve um. Aquele relógio daquela época, eu lembro muito bem, foi feito basicamente para esse grupo. Sim, e tive a oportunidade também, pouco tempo agora, do irmão do aluno, né? Veio visitar a academia, surdo e mudo. Aí insistiu que queria treinar, eu peguei e falei assim, como eu vou dar aula para esse rapaz? Vou digitar o telefone, o celular. Aí ele deu aula para mim como comunicar com ele, através de língua Libra. E ficou fácil a execução dos exercícios. Então hoje ele foi benéfico para ele, hoje trabalha na multinacional, né? Então a interação social minha e dele foi uma coisa assim que eu evoluí com ele, e subentender a visão do grupo, enquanto muitas pessoas fazem acepção de pessoas, né? Então é mais fácil dar aula para uma pessoa normal, mas alguma pessoa com deficiência, é ali que está o desafio de ser professor. Professor. Olívio, eu parceiro, você e algumas pessoas hoje notar essa migração minha aqui da outra profissão, que no caso, vocês não sabem, eu era pizzaiolo, e aí fui me aventurar como atleta de competição, no caso MMA, e na minha época eu fui agenciado, né? Tinha uma agência, uma pessoa que tomava conta de todos os competidores lá, todos os atletas, e eu consegui enxergar que não dava para mim ficar muito tempo naquilo. Sim. Eu vi também que muitos professores escolhiam muito,
tinha muito caso de pessoas com deficiência, com alguma dificuldade motora, Que é grau de aprendizado, ele varia de indivíduo para indivíduo. que podia agregar muito no time. Sim. Eu hoje aqui, voltando no assunto, eu vi que minha carreira como atleta seria curta, mas seria uma faculdade estar ali. E eu falei assim, cara, eu vou ser professor. E não é arrogância. Na minha cabeça, eu não gosto de falar isso com os outros, né? Eu falo, na minha cabeça, Rock comigo. Falo assim, cara, eu vou ser muito foda. Quando eu virar professor, eu vou ser um cara muito bom. Rock, sofro comigo quando eu não consigo fazer o que eu pretendia. É uma autocobrança, né? Ou se eu não sei, enquanto eu não aprender. O cara fica, ué, Rock, mas você quer fazer de tudo? Não. Se eu pegar para fazer, eu vou fazer. Mas aí que vem o que eu falo. A insistência, né, ela te traz algumas ferramentas para que você possa alcançar o seu objetivo, mas isso vem... Diamante todo mundo mas depende de qual forma você vai lapidar esse diamante. E eu ficava vendo aquilo, tal, esses tratamentos de alguns professores com algumas pessoas diferentes, no sentido aí físico e tal. Eu não posso, quando chegar a minha vez, eu não posso deixar isso acontecer comigo. Mas isso que eu vejo é uma coisa cultural, né? Não sei se você lembra dos carros adaptados, que foram adaptados no Brasil para alguém que tinha certa deficiência. De vez em quando eu vejo uns carros assim, que até tem até a plaquinha atrás ou é uma coisa diferente? O acelerador é na mão, a marcha é no volante, Sim, então sim. acontece. Então, você fala, pô, mas o cara tem a deficiência, dirige muito bem. Então, porque alguém, né, assim como você, eu, outros mais aí, pensa fora da caixinha. Porque é mais fácil dar aula para uma pessoa aparentemente normal. Mas o que é normal até um certo ponto? Visivelmente, né? Tá andando, falando e tal, mas e a parte intelectual de aprendizado? Você tocou numa coisa aí que me fez lembrar meu mestre. É claro, a gente precisa dos alunos para manter o lugar, para pagar os nossos salários, etc. Então, uma academia cheia, uma escola cheia, é boa financeiramente. Meu mestre falava o seguinte, que ele não gostava de academia cheia. Ele preferia muito mais uma academia com 4 alunos. Era muito melhor, era o melhor pagamento que ele tinha. E eu não concordava com isso. Nunca concordei. Até que eu senti. Já aconteceu com você? Academia cheia te traz problema. 4 alunos te dá vontade de trabalhar? O que acontece? Eu vejo muito isso também, Pessoas né? com vontade de estar ali. E quando o cara vai para a escola, vai para lá, para academia, e por ir, ele está atrasando a matéria. E quando a pessoa está ali querendo fazer, querendo aprender, ele vai para frente. Foi até bom você falar isso aí, porque é o seguinte, com o passar dos anos, né, o esporte foi montando times, né? A Academia X montou seu time, que é o seu time de competição, né? Na parte de fisiculturismo também não foi diferente, comandando time também. E em função desses times, que surgiram os personagens, seja personal fight, o personal de natação, o personal na parte de musculação, porque era um público que, assim, entre aspas, selecto, mas que quer resultado. Quer resultado? Você quer resultado, então, quer dizer, ele vai ter um tratamento diferenciado. E o cara que contrata o personal, normalmente ele não quer valor, Quer resultado. quer resultado. Quer resultado. Então, O investimento não importa. não importa. Então, é mais fácil dar aula para menos pessoas que tenham compromisso.
Porque como academia cheia, o que acontece? Muitas vezes, algumas academias sim, outras não. Aqui está o que encontrei na web. Vamos ver o que você encontrou na web. Tá vendo aí? Ó, o que encontrou na web? Mas aí o que acontece? Muita academia trabalha com metodologia de ficha, né? Então hoje nós temos plataformas aí de aplicativos aí na área de esporte em si, né? Então o pessoal fica preso muito a esse tipo de aplicativo ou ficha. E quando ele vai para uma aula do personal, então o personal tem o controle, né, total do aluno ali, da parte a parte nutricional, né, a parte de atividade física, né, e a parte aí de saúde, né, na parte médica que a gente está falando em si. Né, O rendimento dele completo. o rendimento completo. Então, quer dizer, é menos pessoas? Sim, mas o resultado a ser alcançado, ele tem que ter um compromisso de ambas as partes. E na parte coletiva, quase que não existe isso. Então, o aluno fica ali 3, 4 meses, sai, vai para outra academia, não volta, não dá satisfação. Acontece também, deve acontecer também nas artes marciais também, né? Que o aluno vai, fica um bom tempo, só volta perto da graduação. Aqui na nossa, eu não sei se a palavra é perdi ou me livrei, grosseiramente, porque eu acho que eu sou um doce de pessoas no dia a dia, mas como professor, alguns já viram que sou um carcamano mesmo. Não sei se eu perdi ou se eu me livrei. No nosso caso, aqui na nossa escola, existe um método de presença. Sim. Imagina que você está na escola, você tem que participar de X aula. Isso é 70%, né? Exatamente, a nossa prova aqui de 70%. Somos adeptos aí ao exame. Existe uma cobrança, uma porcentagem, claro que não é uma coisa, meu Deus, surreal, é uma coisa dentro dos parâmetros demonstrado que está sendo cobrado ali. Mas o cara tem que ter aula, tem que ter participado da aula, a gente tem um controle de quantas aulas ele tem. Aí tem os graus. O grau, ele vem em duas formas. Ou ele vem pela quantidade de aula, que é o mais simples, ou vai pela minha visão que ele desenvolveu X padrão. Pegou aquela quantidade de grau. Depois que teve X número de grau, ele é convidado a fazer o exame. Sim. Então, por isso que eu te falei que não existe aqui na nossa escola o final do ano. É praticamente o ano todo. O cara chegou naquela época, tem ali as anotações. No caso, a graduação sua ela é itinerante, né? É o tempo todo. Não tem data específica que monta um pacote, você aplica o exame único tem determinada data, né? Porque imagina, se você chegou aqui no mês 6, o melhor que você for, você não vai graduar em dezembro. Você tem que concluir X número, X matéria. Depois daquela X matéria, vou aplicar uma prova para eu ter certeza, junto com a bancada que eu formei, que é alguns alunos meus graduados que já me ajudam nessa parte, para te avaliar. Aí eu fujo do e se. Eu posso gostar muito de você, às vezes, a gente trocar muita ideia e tal, o meu e se, nosso jeito de chegar e de ser, toma faixa. Talvez esse meu chegado seu, eu ser bacana com você, eu coloco uma graduação que não está no tempo bom para você ainda. Muitas vezes, talvez na competição, você vai sentir essa graduação. Né? Eu não falo nem só em competição, no dia a dia mesmo. No dia a dia mesmo. O treino em si, né? O treino em si. Então, uma vez que você praticou, foi em X número de aula, e que você pegou ali, fez aquelas aulas, teve um entendimento, é impossível de quando você pegar aquela faixa, você virar e falar assim, ó, será que eu sou essa faixa? Será? Na musculação também, não tem como. Na musculação também eu ouço muito, né? Quanto tempo que eu vou perder essa barriga, né? Quanto tempo eu posso competir, então... Quanto tempo? Eu vejo muito, eu vejo muito algo parecido aí também, tipo assim, que pode até chegar a competir, então, quer dizer,
dentro do fisiculturismo nós temos diversas modalidades, né? Tanto masculina quanto feminina, né? Então ali as categorias têm as subdivisões também. Então, de acordo com o seu físico, o seu shape, né? Ali você vai se moldando, você atingir a categoria a ser alcançada. Mas isso leva um X tempo de preparação, de treino, né? Então, quer dizer, há uma inscrição a ser feita na alguma federação que você vai competir, que terá um grau de exigência de poses comparativas, né? Tem a preparação de pintura também, que a gente faz. Ué, a pintura conta ponto? Sim, por incrível que pareça, né? Tipo assim, há 30 anos atrás, nós pegávamos queimava mesmo, pegava um bronze, pegavam lá O cara ia pro sol antes. Só antes, o bronzeamento Pegava aquele olhinho marronzinho lá e passava. Não fosse marrom, não, o marrom é agora, né? Não tinha aquele cenoura e bronze, não? Cenoura e bronze, lembra de cenoura e bronze? Não, cenoura e bronze tinha que usar também, mas tipo assim, tem diversos casos que é engraçado, né? Tinha gente que pingava até graxa lá dentro para escurecer mais. Até alguns, vou citar nomes aqui, não, que senão eles vão Você que já usou graxa pro cenoura e bronze. Deixa aqui nos comentários. Entendeu? Então, para quem é moreno para negro, né? Então já tem uma facilidade de absorção aí, por causa a parte de douramento da pele do sol natural, né? Melanina. As melaninas, né? Ó, eu tô inteirado. Inteirado do biotipo aí, né? Já a pessoa que tem a pele mais branca tem um grau de dificuldade. Então, na época ia pro sol mesmo, gente, não tinha jeito. Ia pro sol e a gente tocava lá coloral, né? Coloral no óleo, sacudia e passava aqui pro corpo. Ficava vermelhão, pô. Ficava tomatão, na verdade. Douradão lá. Douradão, né? E aí nos Estados Unidos, né? Que o fisiculturismo já estava mais avançado, então lançaram lá uma pasta que chamava Protan. Ela veio tipo uma pasta dental. Aí você passava a cor marronzada que ela imitava um bronze. Com o passar dos anos você evoluiu mais. Hoje ela é jato, spray. Você compra e pinta. E nesse meio tempo passou o rolinho, que eu vi uns vídeos já de rolinho. Mas o que acontece? Tem o jato spray, né? E tem uma pistola de pintura que você põe o recipiente lá no copo e se pinta também. E tem que você tira essa tinta, coloca no recipiente e passa no rolinho. Mas o segredo está o seguinte, para trazer a pintura ficar homogênea. Então, tanto na parte frontal, né? Quando na parte de costa, você tem que estar homogênea a pintura. E a pintura tem que ter uma camada fina e ela dá um embelezamento no físico. Mas pra que serve a pintura? Vou explicar uma coisa aqui. Quando você entra no processo de dieta e definição para competição, então o nível de massa gorda sai e nós ficamos com um percentual de gordura menor. Então os músculos ficam mais aparentes, fica visível. E se tem um bronzeamento, ele fica mais visível ainda. Então, se década de 60, começaram. E hoje nós estamos falando uma parte de... Então nada a ver, não é questão de racismo nem nada. Não. Mas não é, então não é dizer que negros são mais fortes. Não. A questão é que negros, pessoas pares, mais de cor, A visibilidade. se tornam mais visíveis por causa da tonalidade. Então a questão de contraste de luz, contraste. Aí trouxe uma paridade pro evento. Entendi. Tanto que assim, a pessoa morena, só tem, assim, no meu caso, eu tenho parte mais queimada de sol e tem parte que não é queimada de sol. Então eu tenho que nivelar esse tom com esse tom.
Como é que eu faço isso? Com a pintura, a pintura corporal. Então a pintura nada mais é um artifício para tornar aquele músculo mais visível. Visível Corte. E outra coisa, vai ter a pele mais escura, né? E vai ter a outra pele menos escura e a outra pele branca. Então, quando eu coloco os atletas no palco, eu vejo praticamente todos no mesmo nível, em termos de pintura, né? Então, eu trago paridade para todos. Então, isso é bacana de se falar, porque aí tem as poses compulsórias, né? Que são pedidas, né? E tem a parte da coreografia, que é acompanhada de uma música de escolha do atleta. Então, isso, ou coach, ou treinador, ou senão hoje tem curso de pose que alguns atletas dão, até profissionais, né? Ou só alguns coaches, ou só alguns árbitros também, fazem essa parte. E isso é cobrado na hora da competição. Então, essa tinta, ela pode escorrer, mas ela escorre devido à condição física do atleta. Então, muitas vezes ali a gente sabe qual tipo de trabalho foi executado ou não. Então, não é normal que a tinta se escorra. Então, aí o atleta está com um pouco mais de água no dia, mas tem um protocolo de desidratação e supercompensação que ele faz na semana para perca de peso, né? Para a água vai ir para dentro do músculo, né? Não ficar entre as camadas da pele. Então isso a gente fala que está retido. E isso causa o quê? Que a tinta escorra. Mas isso vem de uma dieta bem calculada, né? Um volume de treino também, repouso que é importante, né, gente? Repouso é importante. Mas para o atleta chegar no dia da competição com o peso batido da categoria dele, né? E o mais proporcional possível, né? Que tem uns critérios de julgamento lá, que são densidade, volume, simetria, proporção, né? Na parte de harmonia do físico, né? Então da parte superior quanto a parte inferior do físico. Então a parte frontal é a parte de costas. Então os árbitros pontuam isso aí. Então buscamos cada vez mais uma paridade entre os atletas, onde que a diferença é mínima e muitas vezes na competição profissional se perde em valores financeiros, né? Então hoje tem evento internacional que em primeiro lugar se leva $1 milhão. O Olímpia, por exemplo. O Olímpia é assim. E já lá o terceiro já cai por 500 mil, 300 mil, 100 mil. E fora os contratos de patrocínio que são firmados ali, né? E como nós estamos na era digital, né, globalização. E por falar nisso, vou deixar para vocês aqui Formiga. André Formiga. Grava esse nome aí. Segue no Instagram lá, André Formiga, hoje é atleta profissional. Mineiro, né? Mineiro da Gemuai. Mineiro. Tivemos a oportunidade de acompanhar ele em algumas competições amadoras, né? E viajamos com ele também agora dentro da oportunidade como atleta profissional. Então é merecedor de patrocínio também. Quem estiver assistindo aí, que for dono de marca suplemento, quer entrar em contato, @André Formiga, entre em contato no direct, chama ele lá, será muito bem atendido, né? E temos também demais atletas aqui em BH, que temos o Fernando Maradona, né? Fábio Caverna, Ricardo Pantera, Gleison Souto, né? Atletas de alto rendimento aí, que a nível internacionais. Sem não deixamos de contar também que temos mulheres também aí. Hoje tivemos a Simone, né? Simone aí treino na Powerhouse Gym, né? Treinamos anos lá. Representou o Brasil em diversas competições, né? Aqui no nosso bairro, não lembro o nome agora, meu Deus do céu, como é que aqui no nosso, vou jogar no Instagram, vou jogar aqui. Tem uma que competiu mandou bem, ficou em terceiro lugar. Levantamento olímpico? Não, de pose. De pose? De pose. Tem que saber quem que é. Nossa, de nome agora eu não lembro, mas aqui do bairro, aqui do Palmares, Ibirité.
Faz um trabalho bacana ali com as mulheradas ali. Então, Competiu bem. Fez uma transformação física em coisa de 3 anos. Sim, sim. Ela sempre foi fortinha. Sim. Mas agora ela tá, desculpa, cavalona. Eu tô na categoria feminina, então tem diversos atletas e categorias. Tem a parte biquíni, tem a parte body fitness, tem a parte wellness, né? Então tem a parte women's physique, então se tem a subdivisão. Então vou virar homem? Não. Então aí é outro tipo de trabalho, né? É uma besteira. Entendeu? Isso aí é uma coisa que eu vejo, um preconceito da área do esporte no geral, que quando mulher vai treinar e competir e te pegar a coisa, com esse negócio de mas minha filha vai virar homem. Que vai virar homem, gente? Homem é homem, mulher é mulher, são coisas diferentes. Então vai virar uma pessoa melhor, no mínimo. É uma pessoa melhor. Então, outra coisa. Nós somos atletas, então nós sofremos. Não falo que é bullying, não, porque a gente já passamos dessa fase, né? Mas, tipo assim, no meu caso, vai agarrar homem, aquele negócio todo, né? É justiça, né? Eu não posso estar no lugar, os outros fazem assim, eu tô parado, eu faço assim. Então. Vamos lutar? Que lutar, rapaz? Você tem um braço um pouquinho maior do que. Pode chamar de bombado, né? Muitas vezes no meu caso, não só eu, como outros amigos meus também, para pedir queda de braço. Então, quer dizer, e dá um alô pro pessoal da queda de braço aí, que é o pessoal de BH aí, né? Na Barbearia do Esportes aí, faz um trabalho bacana aí, então parabéns para ele aí, é um esporte que, tipo assim, parece que é fácil, gente, mas quando você assiste o filme lá do Falcão, Braço de Ferro, Stallone. aí você vê ali a realidade da coisa, viu? A realidade da coisa. Então temos, como eu posso falar, igual o Marcão da nossa federação aí fala, né? A primeira federação de fisiculturismo, que as duas que tem aí são ligas, né? Ligas esportivas, né? Ou associações. Mas a federação em si é do Marcão, né? Onde que o Dizinho foi meu ex-treinador, foi presidente, o doutor Olival também foi presidente, né? E ao longo dos anos aí veio alavancando o fisiculturismo hoje a nível de Minas Gerais e fizeram diversos atletas aí hoje que estão a nível profissional, né? Então, status de profissionais. Ele fala que Minas é o berço dos ideais. Então, berço dos ideais. Então, se fosse pegar nas histórias aí, a maioria dos grandes aventureiros saíram de Minas, né? De Minas, Então, posso citar alguns aí que fizeram a diferença a nível mundial, né? E muitos atletas também, hoje do esporte aqui, que estão lutando aí no caso do jiu-jitsu, são da onde? São de Minas, né? Nesse caso aí eu sei, né? Porque eu vou te falar, há muitos anos foi de outro estado, mas hoje temos um peso, nomes pesados e fortes da era ainda old school, a era competitiva agora e também essa base que está sendo formada. Minas tá forte na parte do jiu-jitsu. Hoje em Minas que eu falo, tanto na parte de fisiculturismo também, tem visto que tem alavancado. Então, tá de parabéns aí, duas categorias que são novas, né? A categoria Men's Physique e a categoria Wellness. Então, elas têm abrilhantado os campeonatos aí, porque dá volume de atletas, né? Volume de atletas, então e com isso deu projeção internacional, né? Projeção internacional, onde que alguns empresários já começou a investir, né? Porque viu que são uma época, acho que o Oculus lançou, quer que sua empresa cresça, invista no atleta. Foi. Então isso aí é viável, né? É viável. Que ali, tipo assim, o atleta vai te apresentar. Então, como a gente fala, para o atleta, o mais barato chama hoje mensalidade da academia. O Mais barato. mais barato.
mais barato. Porque competição, inscrição, né? Cada evento tem um tipo de inscrição, muitas vezes temos que viajarmos, né? Muitas vezes hospedagem, muitas vezes é o comerciante local que ajuda, ou alguma parceria público-privado também que sensibiliza e ajuda o projeto, né? Ajuda o projeto para que a gente alavanque o esporte, porque eu tive a oportunidade na parte de competição de supino, levar o pessoal para o Rio de Janeiro, de 11, 10, consagrou campeão brasileiro. E depois levei 7 atletas para São Paulo, 5 consagraram campeões mundiais. Então foi muito satisfatório para mim na época ver essa dimensão e a projeção minha também neles, né? Minha também neles. E tive a oportunidade também de treinar algumas mulheres que foram campeãs mundiais. Então, isso você vê a pessoa na academia, depois você vê ela no pódio, em lágrimas, né? Ali você vê que é a consagração de desejos, né? Superação de metas, onde que muitas vezes a discriminação ali do próprio esporte ela começa dentro de casa. Infelizmente. Mas eu tenho uma coisa para você. Realmente. Só que eu acho que o pior está, eu falo isso para os meus alunos, porque eu senti isso. O pior está em mim esperar um reconhecimento de alguém. E, claro, a gente quer agradar as pessoas mais próximas. Sim. Só que nessa de querer agradar as pessoas mais próximas, a gente está querendo agradar quem? As pessoas da nossa família. Para que aquela palavra, bacana, que é para eu mostrar, a gente tenha orgulho. Vou dizer uma coisa para você do outro lado. Se você quer crescer em qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa em sua vida, não fique esperando elogios. Não fique esperando tapinha nas costas. Não fique esperando colocar seu nome num pedestal, a sua imagem num pedestal. Numa placa, né? Procure ter resultados reais e que nesses resultados, os seus resultados, mude a vida de alguém. O segredo está nisso. Depois que a gente consegue mudar através dos nossos resultados a nossa vida, automaticamente a vida de outro, aí sabe o que acontece? Você tem o reconhecimento. E infelizmente, feliz ou infelizmente, as pessoas que estão com a gente todo dia, ele não percebe que você é capaz daquilo. E às vezes até querendo até proteger, continuar você no ninho ali, naquele ninho, para você não se machucar, não quebrar a cara, as pessoas criam um bloqueio para você não sair daquele ninho e não se machucar. Mas aí causa essa coisa. Mas aí, Rock, que veio o bom da coisa, né? Eu te conheço, você me conhece também, a gente convive muito com o esporte, então muitas vezes ali a gente tá no evento e ouve muita coisa. Ouve muita coisa e observa muita coisa também. Até pra gente melhorar como professor, como atleta em si, né? Aí, isso desafia. Desafia. Porque se me desacredita, vai quebrar a cara. Porque é o seguinte, ali que eu vou me dedicar mais e vou buscar. Não reconhecimento para eles, mas para mim. E na vida nós somos uma constante evolução. Imagina quando começou como faixa branca, hoje como faixa preta hoje, já podendo graduar outra faixa preta. Então, quer dizer, eu, há 7 anos atrás eu voltei para as artes marciais, eu hoje sou faixa roxa. Então, e dar aula para criança, eu tenho a oportunidade de, às vezes, ministrar algumas aulas, ensino a observar também como instrutor, né, essa parte, para ver a evolução deles. Eles fazem muito rápido. Muito rápido. E muitas vezes esse menino não vai dar nada.
Peraí, não vai dar nada por quê? Dá uma oportunidade para ele. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Então, ele vai fazer coisa que tá há 10, 15 anos não consegue fazer. Infelizmente, ou felizmente, quando alguém no nosso próprio lar não acredita e de repente vê, se torna uma lição para ele, Sim. que vai melhorar em uma outra área da vida. Aqui na nossa academia já aconteceu uma, duas, três, quatro, e vai acontecer várias outras vezes, de pais chegar e falar assim: Roque, eu não sabia que meu filho era assim. Por que que ele faz isso? Por que que ele está se comportando assim? Não é coisa ruim, não. Assim, como o menino se transforma. Isso que eu estou falando é na parte de competição. Sim. Como a pessoa tão dócil sai daquele estado dócil para um estado eu e você, e eu não saio daqui carregado, é você que vai ser carregado. Isso qualquer idade, tá? Então tem aluno que é assim. Aí o pai fica: meu Deus, o que é isso? Isso é bom para o meu filho estar num ambiente desse? Porque no meu filho não é assim, na verdade é. O filho É natura. é aquilo. Às vezes nós da família a gente não reconhece a natureza do outro 100%. É natura. E se você passa por algum problema, acontece muito também, mudando a fala, as meninas, as mulheres que vêm emagrecer, os próprios maridos botando as mulheres para baixo. Não pode, viu, gente? Pelo amor de Deus, Não pode. botando. Não fica aí você esperando reconhecimento do seu marido, não, meu filho. Fica boazuda, sabe pra quê? Pra Você. aquele outro camarada lá, se ele não elogiar, se ele não correr atrás e começar a dar uns presentinhos, uns batons de cabaré pra você aí, minha filha, o outro vai dar. Essa foi bom, batom de cabaré. Uns batons de cabaré. Quem sabe, sabe o que eu tô falando. Senão o trem fica feio, meu filho. Não, mas é superação, gente. Então a superação ela vem do dia a dia, né? Então hoje está no estágio A, mas está no estágio B e no estágio C. Só tem que cada superação ela tem um compromisso. E esse compromisso é com você. Você mesmo. Não é com o professor, não é com o coleguinha, não é com o dono da academia, é com você. Porque é você que vai se olhar no espelho, né? Você vai, nos seus exames clínicos, ali o médico vai te analisar e vai ver que teve melhoras, né? E tipo, no futuro, você tem uma vida melhor. Mas isso começa com o primeiro passo. Então é igual uma escada. Você quer chegar no segundo degrau? Começa com o primeiro passo. Quer correr uma maratona de 42 km? Não vai dar. Vamos correr uma de 3, depois uma de 5, depois de 7, depois uma de 21, depois vamos arriscar para completar o percurso. Mas eu me condicionei aonde? Cá atrás. Então, mas é porque superação é eu versus eu. Então, quando eu tenho consciência disso, eu evoluo. Eu posso pegar técnicas, estudar e aprofundar mais naquele tipo de esporte que eu estou, né? Para que eu possa crescer com ele. Mas, assim, e o conhecimento ele liberta, gente. O conhecimento liberta. Eu posso falar do rock. Hoje estamos aqui nesse podcast. Primeiro, hein? Primeiro, Muita né? coisa vai mudar ainda. Primeiro, então, em termos de evento hoje, aí eu posso falar que ele pode dar aula na parte de evento, na parte de marketing, né? Agradecido. Eu vejo ele fuçando no celular, pra cá, faz aquilo, igual gente. Já eu tenho que anotar também. Agora quem tem que anotar é eu, entendeu? Mas, graças a Deus, a gente tem a parte criativa da coisa. Então, é bom a gente ver essa evolução, mas teve que buscar conhecimento. Teve que provar para ele que ele era possível, que muitas vezes se cria um bloqueio, né? Que seja físico ou mental, né? E vai batendo ali e a pessoa só vai afundando. Aí quando chega no fundo do buraco, tem uma luz lá em cima
tem uma mão que pode puxar para cima. E quando puxa para cima, você fala, gente, vai, tô de volta, mas tô renovado. Mas por causa de quê? Eu aparei as arestas, que tava, as amarras, né? Tem algumas amarras que nos prende aí, que nos impede de crescer. Então não deixe isso acontecer, não. Não deixe acontecer. Eu quero, eu posso, né? E vou fazer. E vou fazer. Ah, não estou com tempo. Vamos tirar 40 minutos, seja uma hora no dia a dia. Ah, mas não. Vamos para aula especial, um horário diferenciado, né? Hoje, graças a Deus, aí tem flexibilidade de horário. Tem academia 24 horas. 24 horas, né? Só você não faz atividade que não Tem quer. um personal aí que pode te atender em casa. Tem um projeto social de algumas prefeituras que dá aulão, gente. Então, vamos. Ajude, né? Se ajude. Se ajude. Se ajude, né? Se ajude a cuidar de você mesmo. Você fica mais fácil, né? Então, alta astral, a parte clínica melhora. Eu falo também que o esporte aí tem salvado diversos tipos de relacionamento, né? Os maridos aí, vamos alijar as esposas. Vamos procurar aí. Viu, dona Catiana? Você tá boa azul. Então, eu falo que esporte é igual uma roseira, né? Se você não aguar, você vai ter espinho. E espinho é ruim, né? Então, você quer harmonia, quer cheiro, então tem que aguar a roseira ali, mas tem que cuidar dela, né? Chega um adubo, né? É uma coisa nossa, tem que vir treinar. Como eu quero trocar de faixa? Como é que é ganhar o músculo? Treinar. Como eu quero correr uma maratona? Eu tenho que começar a praticar atividade. Pode até correr 18 km da Pampulha, mas vai ficar sem tornozelo. Vai perder a tíbia toda. Sem dúvida. Então, quer dizer, então vamos preparar. Então, é bacana tá. É engraçado quando você tá do outro lado, né? Só batendo palma. Já aconteceu comigo, tá batendo palma, depois da outra vez eu tava lá competindo. Outra vez eu tava atrás de uma mesa julgando. Então, o rock é uma coisa, né? Que é apto também. Então, outras vezes tá ali julgando na competição, outras vezes tá dentro do tatame dando aula, outras vezes tá no tatame competindo. E promovendo. E promovendo, promotor de evento também. Né? Então, nós sabemos o que está em diversos tipos de estágio. Então, e graças a Deus vem dando sabedoria pra gente evoluir cada vez mais e servir, né? Eu falo que o esporte está para servir. O professor está para servir, não ser servido. Então, quem não entende disso aí, então, para mim, ele está fora do contexto. Então, eu busco conhecimento para que eu possa repassar, para melhorar a sua vida, né? Do meu próximo, a minha em si também, mas é constante evolução. Então, você era um embrião, saiu aí, né? Aí que nasceu, criança, depois adolescente, adulto, a idade aí madura, depois a idade, o pessoal fala aí, melhor idade. Tenha certeza disso. Quanto mais velho você fica, você tem consciência de libertar algumas amarras. Que eu falo por mim, voltar a competir, lutar jiu-jitsu aos 46 e chegar a essa idade competindo, para muitos aí, falam assim, é doido, né? A torção, mas o pessoal esquece que sim, que eu tenho um progresso dentro do esporte, né? Então não estou começando agora, não. Então já estamos aí há mais de 30 anos no esporte aí, e muitas pessoas não acreditam na idade que eu tenho. E a força que eu tenho também, né? Quer dizer, então isso tem feito a diferença aí para algumas competições. Então, quer dizer, Você tem pegado vaquinha, né, cara? não, aqui não, né, gente? Você tem pegado vaquinha, assim. Chega lá, vai fazer 56, chega lá, mas o que eu falo, mas assim, igual o Rob falou mais cedo aí, a atividade física ela é boa, você tem um reforço muscular. Você pode, como eu estou em alguns encontros de arte nessas vidas, nós falamos, a musculação ela é pai e mãe
praticamente todos os esportes. Eu ressalto, eu falei que eu, rock, não gosto, mas eu sei que é necessário. E você tem que ter isso O base. como base. Vai te fazer bem a longo prazo. Você tem que encontrar uma fórmula de fazer. Esse é o bem-estar, né? Quer ter... Disciplina é isso, meu querido. Grava. Significa outro tipo de significado de disciplina. Disciplina não é nada mais, nada menos que fazer o que tem que ser feito em prol de seu benefício ou de um grupo. Tem um amigo meu que Tem que fazer a ele musculação. fala um pouco diferente, é o seguinte. É o meu time da Granola, né? Da Granola Forte aí. Granola muito boa, né, gente? Ele fala um negócio que é bacana. Hábitos saudáveis traz ganhos duradouros, desde que sejam cultivados. Seja no esporte, seja em atividade profissional de sua vida, né? Então, hábitos saudáveis. Então, ele traz ganhos duradouros, mas desde que sejam cultivados. Então, não... quer ser Iron Man, né? Então, o cara corre, nada, pedala e tem a parte de tiro a alvo ainda também que eles praticam hoje, então. Quer dizer, então tem que ter um preparo ali por trás. Então não dá para chegar e fazer tudo, não, não. Então, e tem atleta hoje que lá, no meu caso, eu atuo na parte de musculação, atuo na parte de jiu-jitsu, se deixar eu vou pôr os esportes também. Então acontece, então acaba com a maratona. O Rock também atua na parte de jiu-jitsu, atua na parte de arbitragem, atua na parte de promoção de evento, atua na parte de Muay Thai e preparação de atleta de competição. Quer dizer, e sem contar uma coisa que é interessante, que eu já venho observando no Rock aí, Vamos ver. a parte de mentoria. Mentoria? Você tá sabendo. A parte de mentoria. Então, eu venho bater muito essa tecla na parte de mentoria. Então, muitas vezes, por mais que a cabeça do professor tá cheia, ou do atleta tá cheia, tem que ter um mentor. Então, eu tenho que sair da parte do professor e entrar na parte de mentoria. Aonde que eu vou? O outro professor está pilhado, porque quer resultado a qualquer custo. Ele esquece da parte de mentoria. Entendi. Já me toquei no assunto. Ele esquece da parte de mentoria. Então, é saber como é que foi o seu dia. Muitas vezes a parte social, econômica também, do professor, do aluno, tem que saber entender. Como é que é, dentro da psicologia, né? A gente identifica lá alguns tipos de... Se a pessoa é colérica, melancólica, fleumática, então... Eu acho que importante essa parte Tem que saber isso também. de você tá... Talvez essa pessoa que você está falando, quando chegou para mim falando assim de competir, e algumas outras também foi o mesmo caso, eu falei, vou treinar. E aí chegou, pô, mas pra fulano você faz assim, assim, assado, eu queria que fosse assim. Você não aguenta não, você é fraco ainda. Liberar rápido, né? Entre aspas, né? Aí a pessoa se demonstrou com mais vontade. Eu falei, você veio na aula tem 5 anos. Hoje foi o seu primeiro dia que você treinou. Não é coisa de Saiyajin, de Yoda, de Jedi não. Mas a verdade é assim, às vezes eles fica muito tempo numa escola, numa academia, ou fazendo alguma coisa, se enganando, né? Sem objetivo. O Rock falou um negócio bacana, gente. Existe a palavra musculação, ela é bem interessante, viu? A palavra em si, na parte da etimologia, é a ação dos músculos, né? Mas tem gente malhando o ego, porque treinar é diferente. Aí a pessoa chega e começou da agora em diante, sua vida meio que me pertence. Eu preciso saber de tudo sobre você. Tem que ter um grau de intimidade um pouco maior, de confiança. Sim. Que aí a gente constrói. Porque pra mim, eu já vi em combate
pessoas que não rendem aqui, e que pessoas que ficam falando, ah, fulano é assim, é sabe, não sei o quê. E eu por dentro de mim falei assim, esse aqui não sabe, isso aí é um leão, meu filho. Isso é um monstro. Isso aí, quando entrar lá, e quando chega lá, o bicho transforma, vira um satangoso. E aí você fala aquela palavrinha que só na intimidade você sabe? Você fala aquela palavrinha, ou aquele tom de voz, aquela lembrança que vai apertar aquele botãozinho de não desiste. Porque quando o cara tá competindo ou fazendo, acredito até na musculação minha, aquela parte de desidratação e tudo, tem a parte que a cabeça começa a falar, para com isso, volta para trás. Foi bom você falar nessa parte tá dele. ruim. O que acontece? Descansa, você merece, não precisa disso. Mas foi bom você falar a parte de desistir. Quando você aperta aquele botãozinho, o cara não vai, não desiste. Mas o que acontece? A palavra desistir, né? Vamos frisar bastante. Então tem uma frase que eu gosto muito. Antes de desistir, por que você começou? Na hora que você conseguir responder isso aí você escolhe, desistiu ou não. Aí que vem a outra palavra. O contrário de desistir, chama resistir. Porque quando você resiste, você passa de fase. E se você passa de fase, você evolui. Só tem que ser mérito de quem? Da parte de mentoria, gente. Essa é a parte de mentoria aí que eu falo. Galera, estamos aqui chegando no finalzinho. Livro, estamos chegando no finalzinho. Não sei nem se vai dar para renderizar esse vídeo. Ficou grande, pelo amor de Deus. Lídio Felisberto, meu querido, em poucas palavras, a gente, quando eu vou lá no Lídio, a gente fala assim, ó. Começamos falando de uma coisa, vamos para outra, vai para outra, volta para o primeiro, mas a gente se entende. Eu espero que vocês possam ter tirado alguma coisa de proveitosa nesse assunto, tá bom? Em poucas palavras, Lídio, qual é o seu objetivo? Não, a palavra não é essa. Lídio Felisberto, Lídio Felisberto. Você no mundo, enquanto estiver aqui vivo, qual é o seu trabalho no esporte? Vou falar rapidinho. Eu tenho facilidade de habilidades manuais. E graças a Deus tenho um intelecto um pouco silenciado. Então, fui fazer um curso na parte de massoterapia e me encontrei. E tem uma frase lá que me incomodou e que me chamou a atenção até hoje e eu adaptei para mim. No esporte, eu mexo com pessoas. Então, se eu mexo com pessoas, para mim é promoção humana. Então, eu quero sempre no esporte que tenha a promoção humana. Lídio Felisberto, valeu. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima, gente. Top demais.